a gente analisa que é política, então, mas tem sido tempos muito duros, né? Tempos assim, como esse, de tempos de infância perdida. Quando a gente se debruça sobre o processo histórico, todo ele, da civilização humana, eu acho que sempre os piores tempos são os tempos da infância perdida, tempo em que a situação é tão grave que as crianças deixam de brincar, deixam de estudar, deixam de viver, deixam de ser felizes, né? Então a gente vive um tempo de infância perdida, um tempo como foram as grandes guerras, um tempo como foi o cerco de Stalingrado, o cerco de Leningrado, onde as cidades eram tomadas e as crianças perdiam a sua infância, né? A fome. Eu, quando comecei como repórter na Bahia, Rui, eu era muito novo, tinha 19 anos, e me mandaram para o sertão, para o Raso da Catarina, e a coisa que mais me chamou a atenção era isso, de como não havia infância nesses lugares. Uma pobreza, miséria, desgraça, provocada pelo capitalismo, né, pela superexploração das pessoas, pelos deserdados da terra. As crianças não tinham infância. Elas saíam da sua fase... quando começavam a andar, elas já estavam na labuta, já estavam trabalhando, já estavam calejadas, já estavam tristes, já estavam subalimentadas, já estavam com... Né, não tinham infância. Aí nas periferias, a gente fala, as crianças não têm infância. E agora, nenhuma criança está tendo infância por causa da quarentena, as crianças estão trancadas, estão perdendo a sociabilidade, o direito de brincar com outras crianças. E aí vem essa história desse doutor Jairinho. Eu confesso para você que é muito difícil para falar sobre isso, Rui. Eu queria que você começasse o dia, então, conversando com a gente sobre esses temas também. Enfim, como é que você está se sentindo nesses dias, antes da gente falar da política? Como é que você enfrenta esses dias? Você que tem uma análise tão profunda e tão fria sobre a situação, como é que você consegue se manter saudável mentalmente, sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil, hein? Está mutado, Rui. Você está absolutamente correto nisso daí. Na sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade de classes, né? Que é uma sociedade de exploração, de opressão, as crianças são a parte mais débil, mais vulnerável dessa sociedade, e em todas as situações elas sofrem duramente com os acontecimentos, né? As grandes catástrofes afetam as crianças de uma maneira muito dura, não há dúvida nenhuma sobre isso. Em geral, quando a gente discute os problemas sociais e políticos, a gente nem lembra desse aspecto, digamos assim, mais diretamente pessoal, humano, né? Individualmente humano, no caso. Mas é uma realidade, né? O caso desse que você mencionou, né, do menino que foi morto aí a pancadas e tal, eu acho que é um retrato da situação política que nós estamos vivendo, né? Eu acredito, inclusive, que muita gente não entenda que criou-se aí, com o golpe de 2016, né, e para poder fazer o golpe de 2016, toda uma onda reacionária no país, uma onda anticomunista, uma onda anti-povo, né, anti-trabalhador, e o que significa, em última instância, uma onda política desumana, né? Não há dúvida nenhuma disso daí. E isso estimula a violência contra todos os setores sociais, e os mais fracos acabam pagando. Muita gente não relaciona, né, a política geral com a vida do dia a dia, mas nós temos que marcar muito claramente que os grandes movimentos políticos, eles penetram na casa das pessoas, eles penetram nos locais de trabalho, de estudo, de convivência, nos bairros, e criam um ambiente desfavorável, né, quando eles são reacionários, como é o caso aqui, para os setores mais fracos, né? As crianças, as mulheres e, logicamente, toda a população pobre sofre duramente com isso daí. Há uma série de manifestações individuais, né, de caráter pessoal, que são um reflexo dessa situação política geral. Quando se incentiva, né, a violência contra diversos setores, logicamente que isso aí cria
na psicologia das pessoas um estímulo, né, a aumentar a opressão e a violência individual. Muita gente não percebe isso, né? E isso daí permite que as pessoas se confundam, não percebendo a importância da luta política geral, né? Por exemplo, a luta contra o bolsonarismo não é uma luta que se dá simplesmente na esfera política do Estado. Ela é uma luta que tem reflexos na residência das pessoas, né? Esse caso aí, por exemplo, não tem... o caso do menino, né, ele não tem uma relevância política direta. Ele não tem nada a ver com a política, com o Estado, com a luta pelo poder. Mas, sem dúvida nenhuma, que esse acontecimento, como muitos outros que estão acontecendo aí, são o reflexo da luta pelo poder e da onda direitista. Né? Agora, queria assinalar aqui que não é só o bolsonarismo, né? A Rede Globo é responsável por essa onda direitista, né? A toda a imprensa burguesa, os partidos burgueses, né? Não vamos isolar o Bolsonaro como se ele fosse o único problema que nós temos no país, porque o Bolsonaro também é um reflexo da política geral da classe dominante, né? Classe dominante essa que tem a capacidade de aprovar no Congresso Nacional que as empresas comprem vacina, o que é uma carta branca para que os ricos possam se vacinar primeiro do que a população pobre. Né? Isso daí, essa é a classe dominante que nós temos. É de um cinismo extraordinário. A imprensa encobre isso daí. É uma barbaridade. Nesse clima político, logicamente, de repressão, de esmagamento das pessoas e tudo mais, de violência generalizada na esfera política, a esfera pessoal, individual e doméstica também vai sofrer de uma maneira muito dura esses reflexos, né? Na minha opinião, esse caso ele meio que exemplifica, ele meio que simboliza a situação que nós estamos vivendo. O Brasil é como esse menino aí, o povo brasileiro é uma criança, né, que não está conseguindo reagir, que não consegue, poderia reagir, né, porque o povo não é bem uma criança, mas colocando aí a comparação, que apanha violentamente, que é agredido violentamente todos os dias, né? O menino é uma espécie de símbolo, né? Ele sintetiza aí a condição de toda a população explorada brasileira. Nós todos estamos aí com essa monstruosidade da pandemia, com a crise social e com a violência política da direita, nós estamos sendo espancados aí todos os dias por uma classe dominante, né, por uma oligarquia política que não tem a menor apreço, a menor preocupação com a situação do povo brasileiro e que, na realidade, pensa que esse povo continua sendo, né, aquela população escrava da época da colônia. Eles não conseguem ajustar muito bem a mentalidade deles para uma coisa diferente, porque eles são intrinsecamente fascistas, intrinsecamente escravagistas, direitistas.